queria saudar todos os participantes neste encontro. Todos eles nos deram uma visão de luta, de empenhamento, de um olhar mais longe sobre as convergências necessárias para as alternativas à crise. Todos denunciaram os programas austeritários, todos trouxeram aqui as urgências das mobilizações sociais. Mas permitam-me em particular, e sem desdoro para ninguém, sem desprimor para nenhum partido, nenhuma organização, que cumprimento no nosso camarada grego aquilo que hoje todos sentimos, que é esta sensação de sermos todos gregos, de continuarmos todos aqui a partilhar aquilo que é uma causa fantástica. Eu, nestes dias, não apenas no plano puramente nacional, da inteligência política, daquilo que é a luta, os vários fatores que enfrentamos, mas também do ponto de vista emotivo, da psicologia social, do confronto, aquilo que tem sido o prazer de ouvir toda a direita, todos os reacionários, todos esses setores, normalmente a mesquinha à esquerda, que dizem que ela não tem outra capacidade para além da utopia, de dizer, ai os extremos, ai o extremismo, ai a possibilidade, ai se sai aquele governo na Grécia, porque aquilo tudo não será, é o dilúvio. E, portanto, esta diabolização de uma parte da sociedade, de uma representação política, de uma capacidade alternativa, é qualquer coisa que nos tem feito muito bem e faz lembrar aquelas frases, parafraseando, é certo, de que há um fantasma que corre toda a Europa. E neste momento esse fantasma que corre toda a Europa é de uma alternativa de esquerda que não quer abandonar o euro, mas que quer o predomínio de uma política progressiva, quer uma política sem austeridade, quer rejeitar os memorandos, as troicas, as imposições, as amputações da democracia, mas na verdade quer uma política de esquerda de predomínio dos poderes públicos e de uma outra capacidade da Europa se reencontrar a si própria, às suas sociedades, às suas democracias de proximidade, àquilo que possa ser a cooperação e a paz internacional, mas seguramente não é a Europa dos mercados financeiros, não é a Europa dos eurocratas, não é a Europa da senhora Merkel e de Janus, que a ela estão associados. E isso nós devemos. Hoje parece não haver português nenhum que não saiba o que é a Siriza, pois nós também cá estamos a sirizar muito ao próximo domingo em todas as mobilizações sociais. Eu gostava de dizer mais 2 ou 3 notas, muito breves, para fechar estes trabalhos, agradecendo a vossa paciência e participação. E uma delas é que há um ano atrás havia um país em resgate numa situação difícil, com a intervenção externa, outro tinha acabado de ser resgatado. Neste momento, nós vamos a caminho do 5º país a ser resgatado. Não sabemos se iremos para o 6º ou para o 7º, e, portanto, há aqui qualquer coisa que mudou. Há um ano atrás era a crise dos PIGs, lembram-se? Agora, apesar disso ser um pouco incaracterístico, é a crise do euro. Já é outra coisa. Mesmo do ponto de vista da atenção, da observação daqueles que são os círculos dominantes e os poderes em exercício. A crise do euro é outra coisa. Não é a crise dos PIGs. E chegados aqui, e isto já aqui aflorou de vários modos, é preciso olhar para as leituras que se fazem. Porque as leituras que se fazem também dão as saídas, os programas. E é nestas crises e na confrontação que elas trazem que nós temos de olhar para os programas, para as posições políticas e para as limitações que umas ou outras posições possam ter. Porque todos procuram uma orientação. A leitura dominante, já aqui hoje sublinhada várias vezes, é de que estes países se endividaram em excesso. Porquê? Por políticos corruptos, por políticos gastadores, por uma ostentação do Estado, por um excesso de estatismo,
enfim, por situações fraudulentas e outras, mas na verdade nós olhamos para essa leitura, nós verificamos que, sem deixar de apontar o dedo e acusar ao negocismo, tanto negócio, tanta parceria público-privada, tanta transferência de capital para os setores privados, mas nós verificamos que o crescimento de dívidas públicas e de dívidas privadas teve muito a ver com as privatizações, com a corrida ao crédito nas guerras bancárias, com a desresponsabilização do Estado, com o facto de empresas privatizadas se deslocarem para offshores e, portanto, uma diminuição da capacidade do Estado também a criar impostos. Tudo isso se combinou. Essa combinação foi mortífera para o Estado Social, atacado por todos os lados. Chegados aqui, a conclusão desta leitura, que tem sido maioritária, mas começa a perder terreno, é de que, enfim, é preciso ajustar contas com o Estado Social, porque não há dinheiro para tudo, e como tal, é preciso pagar as dívidas e ajustar contas, porque não podemos ter um Estado Social, não há modo de o financiar. É a política dominante, é a política merceliana, é a política que tem vindo a ser exibida pelos liberais e pelos conservadores. A nossa leitura à esquerda tem sido diversa, tem sido aquela de que estas crises que têm levado às intervenções externas, a políticas agressivas, a limitações da soberania e da capacidade de autonomia de cada povo e de cada Estado, têm sido produto da especulação financeira, particularmente dos bancos, contra as dívidas soberanas dos países. É a vingança da banca depois da grande crise financeira de 2007-2008. Está à conta dos Estados a recuperar os seus capitais perdidos e numa intensa guerra interbancária para tentar concentrar capital financeiro à conta destes Estados e à conta dos outros, que até chegam a entender, não terem ainda entrado na crise do euro ou não virem a ser possíveis vítimas da crise do euro. Mas disto também, desta leitura que à esquerda tem sido feita, com graus diferentes, é preciso retirar algumas ilações. Em primeiro lugar, que é necessário não apenas uma resposta fiscal à desresponsabilização do Estado. Para manter o Estado Social, não basta recuperar uma capacidade fiscal. Ela é difícil e dolorosa. Porquê? Devido à existência dos offshores, dos paraísos fiscais, de todas essas áreas do globo onde o Estado é desarmado do ponto de vista financeiro. Porquê? Porque as empresas caminham para esses offshores e não cumprem aquilo que são as suas, ou que deveriam ser as suas obrigações fiscais nos países onde exploram as suas empresas e as economias onde estão inseridas. E por isso há aqui um conjunto de circunstâncias que à esquerda temos que tomar a devida atenção. Em primeiro lugar, não basta tentarmos encontrar importantíssimas medidas, com certeza, mas medidas de mera regulação do capitalismo financeiro, como tem vindo a acontecer até agora. Nós defendemos a mutualização da dívida, toda, não apenas de parte dela, defendemos mecanismos de empréstimo direto do Banco Central Europeu aos Estados, defendemos que haja condições para projetos de investimento que dependam de dívida pública europeia, defendemos um conjunto de medidas para limitar a especulação e a guerra entre os vários bancos. Mas nós temos aqui que saudar, porque esse é que é o ponto mais à frente daquilo que possa ser a potenciação de algumas esquerdas mais moderadas e outras mais radicais, mas temos aqui que saudar, nesta corrente de partidos, as posições, quer do Bilica na Alemanha, quer do Front de Gauche em França, quer da Syriza na Grécia, em defesa do Sinn Féin, em defesa de um polo público financeiro, em defesa da nacionalização do essencial da banca privada. Porque se não houver a nacionalização da banca privada, nós podemos dotar-nos de muitos mecanismos regulatórios no campo da União Europeia, dependendo inclusivamente de grandes alterações
políticas e de mudanças significativas em vários governos, mas continuará o jogo do gato e do rato entre o poder político e o poder económico. E chegámos ao tempo e à circunstância em que é preciso meter o leão na jaula. E meter o leão na jaula é, na realidade, como defendem os programas hoje destas correntes políticas à esquerda na Europa, a nacionalização da banca privada, do essencial da banca privada. Sem isso, não haverá possibilidade de alterar as condições e de enterrar definitivamente políticas austeritárias e abrir políticas sociais e financiar o Estado Social. Nós temos que financiar o Estado Social e, portanto, isso é absolutamente obrigatório. Isto nos diferencia e diferencia-nos completamente quando nós apuramos programas. Qual é o programa da direita? É exatamente liquidar o Estado Social, ajustar contas do Estado Social, do Estado de Providência, do pós-Segunda Guerra Mundial, em Portugal, do pós-25 de Abril, tudo isso é liquidar as conquistas sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras da Europa. A nossa perspectiva é inversa, mas para isso é preciso resolver o poder político a dominar o poder económico e as condições do investimento público e do financiamento do Estado Social. Obviamente o Estado Social não pode viver da dívida, mas para isso é preciso retirar o capital onde ele está, que é exatamente no poder económico. E aqui não haverá terceira via, nem qualquer outra possibilidade. E isto importa bastante, e com isto terminava, porque já aqui várias vozes se levantaram hoje para dizer que é necessário não ter posições sectárias, que é necessário não ter posições estreitas, que é necessário encontrar as mais vastas alianças para derrotar um inimigo poderoso. Que isso possa começar no domingo da Grécia, que possa continuar noutros países, noutras mobilizações sociais, noutras mobilizações institucionais, em lutas e combates eleitorais os mais diversos, mas é preciso também que, neste momento, os vários setores à esquerda discutam os programas e as alternativas políticas. Porque não nos podemos iludir novamente com terceiras vias que não resolvem coisa alguma e que apenas mantêm o status quo cada vez mais degradado, mais deteriorado e cada vez mais contra a possibilidade da libertação social e da participação dos povos, dos trabalhadores em geral. Uma coisa é certa. Aquilo que há uns anos atrás nós dizíamos que era a enorme dificuldade de termos uma esquerda europeia, é hoje, pese ainda as suas insuficiências, as suas dificuldades, é hoje uma realidade. O facto de hoje estarem aqui representantes de vários partidos, de outros poderiam estar, de cada vez mais haver fóruns em toda a Europa, onde os vários partidos vêm participando de toda esta caminhada que nós temos feito, no Partido da Esquerda Europeia, no Grupo Unitário das Esquerdas, no Parlamento Europeu e em várias outras plataformas que na Europa se têm entrelaçado. Esse é um ponto a favor da alternativa. Porque a nossa alternativa não é do isolamento nacional. A nossa alternativa não é de ficarmos pequeninos nem agarrados ao passado, mas é uma alternativa que tem que medrar na Europa. Tem que ser uma alternativa à política liberal conservadora, a esta política dos privilégios, é uma alternativa social, é aquilo afinal que há muitos anos defendemos, contra o capitalismo realmente existente, políticas socialistas. E é disso que nós precisamos como pão para a boca. É isso que estaremos a olhar, assim, com muita tremideira, no próximo domingo. E isso é qualquer coisa que há de vir não só da nossa inteligência, mas também do nosso sangue de cá dentro. Muito obrigado.